Jesus veio a essa terra para cumprir os propósitos de Deus. E o primeiro deles, eu acho que é fazer aquilo que nenhum outro ser humano poderia fazer. Andar de maneira perfeita e entregar a sua vida para que aqueles que acreditam nele possam viver e viver eternamente. Além disso, Jesus, por onde passou, ele levou uma mensagem de arrependimento, perdão e reconciliação. E Jesus fez milagres incontáveis. E fez discípulos. Jesus fez tudo isso de uma maneira peculiar, servindo. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, nos diz: pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus cumpriu os propósitos de Deus servindo aos outros. Ele curou servindo aos outros, apacentou servindo aos outros. Jesus fez discípulos lavando os seus pés. E Jesus nos resgatou, abnegando-se e sacrificando-se no nosso lugar. Veja que essa passagem diz que nem mesmo Jesus veio para ser servido, que dirá nós. Então isso nos leva a uma pergunta que cada um tem que fazer a si mesmo. E eu? Será que eu estou servindo os propósitos de Deus? Será que eu estou servindo aos outros como Deus gostaria que eu servisse? Fica aí a reflexão. Tudo que Deus criou tem um propósito. Basta você olhar aí para a natureza, né, a biologia, a ciência, você vai ver a harmonia da criação. E não é diferente comigo e com você. Cada um de nós foi criado de uma maneira especial para realizar algo. Lá em Salmos, capítulo 139, versículo 13 e 14, vai dizer: tu fizeste todas as partes delicadas e internas do meu corpo e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Algumas traduções dizem de modo assombroso. Tuas obras são maravilhosas. Sabe o que isso me diz? Que eu e você não nascemos por acaso. Seus pais podem até não ter planejado você, mas Deus planejou e Ele formou você dentro do ventre da sua mãe e Ele te trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito. Eu costumo dizer que se o propósito, o único propósito de Deus fosse salvar você, Ele levava você com Ele assim que você acreditou em Jesus. Mas não foi isso que aconteceu, né? Você está aqui. E você está aqui e Deus nos mantém aqui porque Ele tem um propósito e esse propósito tem a ver com as outras pessoas. Eu não sei, não posso te dizer todos os propósitos que Deus tem para a tua vida. E eu tenho a impressão que Deus também não vai te dizer todos eles, pelo menos não de uma vez só, né? Mas eu posso te dizer o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Que nós somos criaturas de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, baseado nesse versículo, nós podemos dizer que nós somos criados para fazermos boas obras. E eu posso dizer também que se você pode fazer o bem, se você sabe fazer o bem e você não faz, você está pecando. É o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, cuidado, né? Infelizmente, muitos começaram a duvidar dos propósitos de Deus nessa pandemia depois que perderam entes queridos, né? Mas a verdade continua sendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Eu não entendo os propósitos de muitas coisas, como as desgraças que aconteceram, algumas mortes que aconteceram. E talvez você também não entenda. Mas se você confiar em Deus, talvez lá na frente você vai entender. Talvez se você confiando em Deus, a sua fé se torne tão forte que não, de uma maneira que não ficaria sem passar por isso. Talvez Deus esteja construindo algo em nós, em mim, em você, que de outra forma não seria possível, né? E talvez te leve a lugares onde você nunca imaginou, por conta talvez dessas coisas que aconteceram. Eu não sei, estou só imaginando. Mas o que eu sei é que, seja o que for, tem a ver com servir as outras pessoas. Sabe, lá em Salmos 139, versículo 16, diz que cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi descrito antes que um único dia se tivesse passado. Então veja, Deus já sabia pelo que você ia passar, pelo que eu ia passar antes. Deus já sabia e sabe
por aquilo que nós vamos passar ainda. E ele tinha e tem um propósito, ele tem um caminho para nós andarmos, né? E esse caminho é um caminho de servir aos outros com boas obras. Claro, né, vale a ressalva aqui de Efésios 2:9, que diz que nós não somos salvos, né, por essas obras. Mas o 10 vai dizer que nós somos criados para andarmos. O versículo 10 termina dizendo sobre essas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou um caminho para nós andarmos. Esse caminho de boas obras, esse caminho de servir. E nós precisamos escolher se nós vamos andar no caminho que Deus fez para nós ou se nós vamos andar do nosso próprio jeito. Algumas pessoas deixam, né, de servir aos outros através da igreja. Quando eu digo através da igreja, eu estou dizendo de outra forma, o trabalhar na obra, né? E eu digo assim porque eu acredito que um dos maiores benefícios da igreja através da igreja, servir através da igreja, permite que você alcance e sirva muito mais pessoas do que você poderia sem ela, ou sozinho, né? Então, se você é uma dessas pessoas que deixou de servir, ou está pensando em deixar de servir através da igreja, né, eu quero te dizer assim, com todo carinho que eu tenho pelos cristãos, filhos e filhas de Deus, que eu sei que você tem muitas coisas para fazer, né, mas será que todas elas Deus pediu para você fazer? E será que não tem coisa que você está fazendo que Deus não pediu e em contrapartida deixando de fazer alguma coisa que Deus pediu para você fazer? Eu não sei a resposta. Isso é algo que eu te encorajo, te convido a chamar o Espírito Santo para meditar e ver se realmente nós não temos alguns ajustes a fazer no percurso. Fica aí para cada um meditar, né? Sabe, Deus usa tudo o que acontece, inclusive as desgraças, né, para nos transformar em servos dele, servos melhores. E Deus não desperdiça nada. Quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou recolher o que sobrou, porque ele não desperdiça nada, não desperdiça nem os nossos erros. E o que eu quero dizer com isso, né? Se você é aquela pessoa que pensa assim, olha, eu já errei demais na minha vida, errei tanto que eu não consigo me ver lá servindo, especialmente através da igreja, né? Eu quero dizer para você que você está enganado, né? Quero dizer que no fundo você sabe que essa frase aí tem um dono, tem um autor, é um tipo de pensamento que você sabe bem quem é o dono desse tipo de pensamento aí. Então a verdade é que Deus vai abundar a sua graça, né? Onde abundou o pecado, Deus vai te usar. Deus não teria colocado talentos, habilidades, né, dons na tua vida, te dado experiências boas e ruins, se ele não tivesse a intenção de usar isso tudo para a glória dele, né, servindo também a outras pessoas. Então pare para pensar aí, né, será que não tem algo nas tuas mãos, algum talento, algo de valor que Deus colocou na tua vida, que de repente está sendo colocado para debaixo do tapete e na verdade precisa ser multiplicado, e multiplicar quer dizer você servir outras pessoas, você compartilhar, dividir o pão e o milagre de Deus acontecendo, né? Você divide aquilo que Deus colocou na tua vida e isso se multiplica para os outros, para você, quando vê está até sobrando. Será? Espero que o Espírito Santo ministre algo aí na tua vida, em nome de Jesus. Para concluir, o propósito de Deus não está longe de você. Sabe, não está lá num palco, em cima de um palco de um estádio de futebol, com uma multidão de pessoas. O propósito de Deus para a tua vida está perto de você. Isso, uma vez, num recarga com jovens orando, louvando, Deus ministrou meu coração. O propósito de Deus para nós não está inalcançável, ele está ao nosso alcance. Pare para pensar nisso. Se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar as verdadeiras riquezas, né? No muito, e aí vai. Então eu quero te convidar a olhar ao redor. Olha ao redor da sua vida. Agora, onde você está. E pense, né? O que você alcança? O que você pode fazer? Né? O que está ao seu alcance para fazer aí agora, onde você está? Talvez para aliviar a carga de alguém. O que você pode fazer? Para promover a alegria de alguém? Talvez levar a liberdade através da verdade, da palavra de Deus. Como? Eu não sei. Busque. Aí fica uma reflexão para nós fazermos. Eu termino repetindo, então, relendo a passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para fazermos boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que Deus te abençoe.